Fala, galera, vamos lá para mais uma aula? Então, agora a gente vai ver sobre critérios de divisibilidade, tá? A gente está estudando o capítulo 4. O que é um critério de divisibilidade, né? É uma regra que permite saber se um número é divisível por outro, ou seja, se a divisão é exata, tá? Sem que seja necessário efetuar cálculo. Então, aqui, na maioria das vezes, eu não vou precisar fazer cálculo, tá certo? Porque se eu conhecer essas regras que eu vou apresentar para vocês, automaticamente eu vou seguir essas regras e vou saber se o número que eu tenho que trabalhar é ou não divisível por aquele que ele me questiona, por aquele que ele está perguntando. Então, vamos ver, por exemplo, na divisibilidade por 2, né? Para eu saber se um número é divisível por 2, né? Todo número par, ele é divisível por 2. Quem são os números pares? O 0, todos aqueles que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e 8, tá? Para essa parte da matéria, eu preciso de duas coisas. São muito importantes. A primeira é saber tabuada. Quem não sabe tabuada, daqui para frente vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade. E o problema não é com a matéria, o problema é com a falta do conhecimento da tabuada. E outro, vocês precisam saber quem são os números pares e quem são os números ímpares. Então, os números pares são todos aqueles que terminam em 0, em 2, em 4, 6 e 8. Quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Todos que terminam com esses algarismos são ímpares, tá? Vamos ver agora a divisibilidade por 3. Para eu saber se um número é divisível por 3, e quando eu falo se ele é divisível, é uma divisão exata. Então, para eu saber se um número é divisível por 3, eu tenho que ver se a soma de todos os algarismos desse número é divisível por 3, tá? Como que é isso? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu tenho o número 486. Esse número é divisível por 3? Não sei. Como que eu vou saber? Eu vou fazer a soma de todos os algarismos do número. Se o número que der é um número divisível, for um número divisível por 3, então esse número 486 vai ser divisível por 3. Então, eu tenho aqui, ó, 4 mais 8 mais 6. Fazendo essa soma, eu vou chegar em 18. Aqui eu ainda tenho dois algarismos, ó. Mas no caso, até o 18 já seria divisível por 3. 8 mais 1 é igual a 9. 9 é um número que é divisível por 3. Então, o número 486, ele é divisível por 3. Como que eu descobri que esse número é divisível por 3? Eu somei todos os algarismos. 4 mais 8 mais 6, que deu 18. Aí, eu fiz 8 mais 1, que deu 9. 9 tem na tabuada do 3, tá? Quando eu falo é divisível, eu tenho que pensar na tabuada. Se tem naquela tabuada, é porque é divisível, tá certo? Vamos ver agora aqui, ó. Divisibilidade por 4. Para saber se um número é divisível por 4, devemos observar se seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, ó. O número 236 é divisível por 4? Então, ele fala aqui na regra que os dois últimos algarismos têm que formar um número que está na tabuada do 4, que é divisível por 4. 236, os dois últimos algarismos são o 3 e o 6, o 36. 36 tem na tabuada do 4, ele é divisível por 4, certo? Aqui, ó, portanto, 236 é divisível por 4. 2135 é divisível por 4? Para eu saber isso, eu vou pegar os dois últimos algarismos e vou ver se esses dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, os dois últimos algarismos aqui, ó, são o número 3 e o número 5, 35. 35 não tem na tabuada do 4, então, 2135 não é divisível por 4. Vamos pegar aqui, ó, 236.096, esse número é divisível por 4? Não sei, eu precisava dividir tudo isso para ver se era divisível por 4.
Mas existe a regra que facilita a minha vida. Ele fala, pega os dois últimos números. Se os dois últimos números forem divisíveis por 4, então esse número é divisível por 4. 96, ele é divisível por 4. Ele tem na tabuada do 4. Ah, mas eu não sei a tabuada até o 96, Pro. Então, vai lá e faz 96 dividido por 4. É melhor dividir 96 por 4 do que isso tudo aqui por 4. É mais fácil trabalhar só com 2 algarismos do que com 6 algarismos. 96, ele é divisível por 4, tá? Então, 236.096 é divisível por 4. Repara que essas regras, ela facilita a vida da gente. Como que eu vou saber? Dica, precisa decorar. Com o tempo, vocês fazendo bastante exercício, automaticamente vocês vão decorando. Mas você precisa saber isso, você precisa saber isso, você precisa saber isso, tá certo? Vamos ver as outras regras. Eu tenho aqui, ó. Divisibilidade por 5. Quando que um número é divisível por 5? Vamos ver. Um número é divisível por 5 quando o seu último algarismo é o 0 ou o 5. Então, aqui tá facinho, eu só tenho que decorar que ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Exemplo, 200, 5.005, 235, 70.030, 568.900. Todos esses números são divisíveis por 5. Como eu sei? Porque eles terminam ou em 0 ou em 5, tá certo? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, repara que aqui eu tenho que conhecer a regra do 2 e a regra do 3. Então, quando ele for par, ele é divisível por 2. E quando a soma dos algarismos que formam esse número for divisível por 3, ele também é divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 6 se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vamos ver exemplo disso. Eu tenho aqui, ó, o número 2.280. Esse número é divisível por 6? Não sei. Vou fazer o quê? A aplicação das regras que eu já conheço. Quais regras? 2 e 3. Então, esse número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí sim, ele vai ser divisível por 6. Vamos ver se ele é divisível por 6? Então, eu vou pegar este número e vou ver se ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou 8. Se ele terminar em algum desses algarismos, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. No caso, esse número termina em 0. Se ele termina em 0, ele é par, ele é divisível por 2. Até aqui tá ok. Atende o que ele pede. Vamos ver se ele é divisível por 3 também. 2.280. Então, eu tenho 2 mais 2, que é 4, mais 8, que é 12, mais 0, que dá 12. 2 mais 1 é 3. 3 é divisível por 3. Então, esse carinha aqui, ó, 2.280, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser divisível por 6, tá certo? Então, o número 2.280, ele é divisível por 6. Vamos ver aqui a divisibilidade por 8. Para saber se um número é divisível por 8, basta somar se os 3 últimos algarismos, né? Eu vou ver se os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Então, tem aqui, ó, 2.368. Ele é divisível por 8? Não sei. Preciso pegar os 3 últimos algarismos e ver se esse número é divisível por 8. 368 tem na tabuada do 8? Nossa, esse número é muito grande, eu nunca cheguei nessas multiplicações na tabuada, Pro. Não tem problema, vamos fazer a divisão. É melhor eu dividir os 3 últimos algarismos do que o número total, né? Então, eu peguei aqui, ó, 368 e fiz a divisão para saber se é divisível por 8. 36, 3 não dá por 8, então eu preciso de 36. 36 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 8 dá 32. Para 36... faltam 4. 4 não dá para dividir por 8. Eu vou abaixar o 8. 48, esse eu sei que tem na tabuada do 8. Vai dar 6.
C18, 48, para 48, nada. Então, 368 é divisível por 8, porque eu fiz a divisão aqui, ó, e não sobrou resto, deu uma conta exata, né? Então, ó, os algarismos são divisíveis por 8. Esses três últimos algarismos são divisíveis por 8. Então, o número 2.368 é divisível por 8, certo? Então, para saber se um número é divisível por 8, eu vou pegar os três últimos algarismos e vou ver se são divisíveis por 8. Se a conta der exata que não sobra resto, o número todo é divisível por 8. Vamos ver a divisibilidade por 9. Então, eu tenho aqui, ó, se a soma dos algarismos do número for divisível por 9, então esse número é divisível por 9. Super parecido com a regra do 3. Só que em vez de pensar na tabuada do 3, agora eu vou pensar na tabuada do 9. Então, eu tenho aqui, exemplo, o número 1458. Ele é divisível por 9? Não sei. Vou fazer a regra. Qual é a regra? Somar todos os algarismos e ver se o número final dessa soma é divisível por 9. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 4 mais 5 mais 8, que são todos os algarismos desse número. Tudo isso aqui deu 18. 18 tem na tabuada do 9? Tem. Mas eu quero fazer mais ainda essa soma, ó. 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. 9 tem na tabuada do 9. O 9, ele é divisível por 9. Então, o número 1458, ele é divisível por 9, certo? Super parecida com a regra do 3. Vou somar todos os algarismos e ver se o resultado é um número que tem na tabuada do 9. Se um número é divisível por 9. Se ele for, o número todo será divisível por 9, tá? Divisibilidade por 10. Essa daqui é facinho, igual a divisibilidade, a regra da divisibilidade por 5. Um número é divisível por 10 quando seu último algarismo é 0. Então, todo número que termina em 0, ele é divisível por 10, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1.000, 50.500, 223.000, o 10, o 100, tá certo? Todos esses números que terminam em 0 são divisíveis por 10, tá bom? Então, é isso, galerinha. Por hoje, a nossa aula é essa. Bons estudos!